O Catador dos Esgotos. 34. Há uma história da Terra de Trás que gosto muito de contar. Sabe, no Palácio do Rei, o mais inferior dos servos é o Catador dos Esgotos. O homem que vasculha o esgoto do castelo para ter certeza de que nada útil fora perdido ou descartado. Ninguém queria ser o catador dos esgotos por motivos óbvios e odoríferos. Pior ainda, ninguém prestava atenção no catador dos esgotos, porque aonde quer que ele fosse, as pessoas estavam preocupadas demais em ficar contra o vento em relação a ele, ou tentando se lembrar de como limpar vômito do tapete. Sabão, vinagre e água quente. O catador dos esgotos na nossa história tinha do que reclamar, alguns relacionados com a falta de fibra na dieta real. Uma coisa sobre a qual ele nunca reclamava era seu jantar. Todo dia ele recebia a mesma coisa: uma batata cozida com toucinho. O catador dos esgotos adorava batatas cozidas, a tal ponto que decidiu começar a pedir uma segunda no jantar. Ele recebeu mais uma, principalmente para fazer com que ele fosse embora, e isso se tornou um hábito. 2 batatas, todo dia. As coisas continuaram assim até que os servos inferiores começassem a receber outra coisa no jantar: pão de milho com toucinho. E o catador dos esgotos odiava pão de milho. Ele esperou que as batatas voltassem, mas isso não aconteceu. Certo dia, enquanto fazia seu trabalho diário, depois de observar que alguém devia ter tingido o poncho de verde de novo no último baile, um pensamento lhe ocorreu. Sua vida no palácio era miserável, mas certamente ele podia fazer alguma coisa para melhorar sua situação. Ele decidiu falar com a cozinheira e conseguir batatas para o jantar de novo. Então ele embarcou em uma busca. Ele encontrou a cozinheira, pediu desculpas por fazer o leite azedar. Fez seu pedido. Batatas, por favor. Nada de pão de milho. A cozinheira se solidarizou com ele, a julgar pelas lágrimas nos seus olhos. Mas, infelizmente, ela não podia mudar o cardápio. Ela explicou que o mordomo do palácio estabelecia o plano de refeições. A cozinheira só fazia comida. O catador dos esgotos foi conversar com o mordomo. O homem estava no meio de uma estranha atividade. Tentar ver quanto do lenço ele conseguia enfiar nas suas narinas. O catador dos esgotos apresentou seu problema. O mordomo pareceu solidário ao julgar pela maneira como estava mordendo o lábio. Infelizmente, ele não podia mudar o plano das refeições, porque ele recebia suprimentos da ministra do Comércio, que não fornecia mais batatas. Bem, a ministra do Comércio, por coincidência, tinha deixado cair seu anel no domínio do catador dos esgotos. O catador dos esgotos recuperou depois de algum tempo de busca diligente, embora se perguntasse por que uma pessoa tão sofisticada quanto a ministra do Comércio comesse tanto milho. Ele foi devolver um anel e a ministra lhe concedeu a honra de vê-lo pessoalmente. Ao ar livre, durante um vento forte, enquanto chovia, durante a estação das alergias. O catador dos esgotos explicou seu problema. A ministra do Comércio se solidarizou, a julgar pela maneira como ela quase desmaiou enquanto ele se aproximava, e ouviu a reclamação dele. Contudo, não podia ajudá-lo. O próprio rei ordenara que os servos fossem alimentados apenas com milho. Bem, o rei não era o tipo de pessoa com a qual você pudesse encontrar todos os dias, porque ele não era regular, e era uma coisa de dia sim, dia não para ele. No dia apropriado, o catador dos esgotos, com guarda-chuva na mão, chamou. Ele sabia que o rei seria capaz de ouvi-lo, já que o catador dos esgotos tinha evidência empírica de primeira mão em relação à excelente acústica daquele lugar específico. Ele perguntou ao rei se podia, por favor, fornecer a eles batatas para o jantar novamente. Ele as amava, ele sempre comia 2. O rei foi simpático ao pedido,
julgando pelo modo como parou de dar ao catador dos esgotos mais trabalho por um curto período para responder. Não posso, respondeu o rei. Toda a safra de batatas sucumbiu a pestes. Além disso, tome cuidado. O catador dos esgotos aprendeu duas lições importantes naquele dia. Primeiro, não é preciso baixar seu guarda-chuva para falar com alguém. Segundo, ninguém, nem mesmo o rei, tinha o poder de fornecer batatas naquele momento. Foi você, disse o rei, depois de fazer o que precisava, que começou com a história das duas batatas, hein? Ah, sim, respondeu o catador dos esgotos. Depois se arrependeu de ter aberto a boca. Engraçado, o rei explicou com a voz ecoando. Tive de deixar de comprar batatas mesmo antes da morte da colheita. Quando você quis duas, todo mundo quis duas. Devido a esse aumento na demanda, as batatas se tornaram caras demais. Não fomos mais capazes de comprá-las para os servos. Então, na verdade, havia uma terceira lição. Até mesmo pequenas ações têm consequência. E, muito embora possamos escolher nossas ações, raramente escolhemos nossas consequências. Enquanto Tress caminhava pelos convés inferiores, ela sentia um certo desconforto. Aquela era uma ocorrência comum. Conversas com a Capitã Crow tendiam a deixar uma pessoa com sujeira residual, escuma de sabão emocional. Enquanto Tress via Ulan se afastando, desapontado que a gargalhada não se devesse a virilhas empaladas, ela se apressou a alcançá-lo. Doutor, disse ela, há algo que eu queria perguntar. Sobre os esporos que eu certamente não tentei usar. Psiu, fez ele, olhando para o corredor. Ele a conduziu até o quarto dela. Lá dentro, ele inspecionou-a de perto. Sim, acredito que você ainda está viva. Claro que sim, estou falando com você. E caminhando por aí. Esse não é um conjunto de evidências tão concreto quanto você poderia supor, replicou ele. Mas o que foi que você queria me perguntar? Os esporos da meia-noite. Deixa algum tipo de traço depois que o vínculo é quebrado? Ela perguntou. Tipo, digamos que você estivesse usando-os para espionar alguém que você não deveria. É geralmente nesses casos que as pessoas espionam. Hum, certo. Mas digamos que você fosse interrompido e alguém tivesse quebrado o feitiço para que você não morresse. Não é um feitiço, mas sim um relacionamento simbiótico complexo entre duas entidades. De qualquer modo, eu compraria, para a pessoa que salvou você, um belo presente. Talvez um ombro sobressalente. Hã? As pessoas podem sempre aproveitar mais ombros. Você sabe, apesar das pessoas me prometerem um ombro amigo como presente em 3 ocasiões distintas, elas nunca cumpriram a promessa. Humanos podem ser tão inescrutáveis. Certo. Ah, de volta ao assunto em questão, por favor? Ulan sorriu, os dedos entrelaçados diante dele. Estranho como sua pele cinza e olhos vermelhos podiam parecer tão pitorescos quando você o conhecia melhor. Menos demoníaco, mas excêntrico. Você não será descoberta, disse ele, a menos que alguém ativamente tenha visto a essência da meia-noite se movendo enquanto você a controlava. Quando o vínculo é rompido, ela se evapora em fumaça negra que se dispersa rapidamente, sem deixar nenhum resíduo. Teresa sentiu, aliviada. Por que você está tão ansiosa em relação a isso? Quis saber Ulan. Bem, acabei de ter uma conversa com a capitã, disse Tress. Senti-me como se tivesse passado a perna nela. E assim. E assim você sabiamente cogitou que, em vez disso, talvez ela esteja secretamente manipulando você.
Talvez porque ela tinha uma ideia de que você estava fazendo, certo? Hum, curioso. Diga-me, o que você conseguiu que ela fizesse? Navegar até o Mar Carmesim, contou Tress. Eu sei o que você vai dizer, mas também conversei com Fort Salah e Ian. Eles também estão dispostos a navegar até o Carmesim, e acho que eles conseguem fazer com que os Dogos concordem. Não duvido que eles possam, disse Ula. Esses três podem ser muito convincentes. Mas por que estamos navegando para o Mar Carmesim? O que no mundo poderia fazer com que você desejasse que isso acontecesse? Ah, disse Tress. Certo. Bem, foi isso que descobri quando estava espionando a capitã. Ela planeja visitar um dragão e fazer com que ele a cure. Zixis, confirmou lá. Ela planeja barganhar com Zixis? Sim. E por isso a convenci a navegar até o Mar Carmesim. Algo que ela já queria fazer? Bem, sim, tecnicamente. É mais como se eu a tivesse convencido sem ela saber que eu a estava convencendo. A fazer algo, novamente, que ela já queria fazer. É complicado, mas me preocupo que eu não seja tão inteligente quanto tinha pensado que era. Isso parece óbvio, menina, comentou lá. Bem, disse ela sentando-se na cama. Não é pelo menos um pouco inteligente? A capitã ia afundar pelo menos mais um navio. Então, convencer todo mundo a ir até lá, em vez disso, é melhor para todo mundo, certo? Contanto que possamos encontrar o dragão, a capitã será curada. Nenhum outro navio precisa ser afundado. Talvez quando ela não estiver mais morrendo, Crow deixe todo mundo ir embora. E eu. Bem, ela estaria no Mar Carmesim, incrivelmente na metade do caminho até o Mar da Meia-Noite. Isso faria com que ela estivesse mais perto de resgatar Charlie do que havia realisticamente pensado que chegaria. Criança, disse Ulaan se ajoelhando ao lado da cama. Zixis é um dragão. Ele não oferece dádivas. Ele oferece trocas. Pelo quê? Riquezas? Você quer dizer que vamos ter que roubar mais alguns navios primeiro? Zixis não precisa de lucro, Tress. Ele só deseja uma coisa para continuar seus experimentos. Servos para realizar umas tarefas. Mas, como ele vive sob os esporos, precisa de um tipo específico de servo. Específico. Específico como? Indagou Tress. Eles não podem ter medo de esporos, disse Ulan. É sempre essa a troca. Um favor razoável. Uma cura contaria, imagino, em troca de um escravo para trabalhar para ele pelo resto de seus dias. O truque é encontrar para ele uma oferenda que não entre em pânico ao ser levada através de um túnel de esporos. Naquele momento horrível, Tress lembrou-se dos olhos da capitã quando decidira permanecer no navio. Quando se voluntariou para se tornar a germinadora dele. Você realmente não tem medo dos esporos, menina? Crow perguntara. Ah, pelas luas, pensou Tress. Do lado de fora, a ebulição recomeçou. O navio entrou bruscamente em movimento pouco tempo depois, e ela ouviu a capitã dando novas ordens. Eles seguiriam rumo a um porto e levariam estoque extras, já que logo estariam em uma longa jornada sem portos. Crow estava planejando negociar Tress com o dragão. E Tress, na sua ignorância, acelerara muito o navio rumo ao evento. Ela podia ter enganado Crow, mas também conseguir enganar a si mesma. Ela não teria nenhuma batata proverbial, mas ela certamente estava de pé em cima de uma grande pilha de sujeira de catador dos esgotos. Fim da parte 4.